A nossa turma aqui, só para eu saber como é que a gente está, todo mundo aqui é da área, vai fazer para cargo de analista ou não? Ou tem misturado, né? Geral, né? Se bem que às vezes a prova de técnico ela vem tão difícil ou mais do que a de analista. Então isso aí é irrelevante para o nosso curso aqui, não vai mudar muita coisa. Só para a gente saber mais ou menos como é que está a turma. Mas, independente disso, o pessoal que vai fazer para o cargo de analista tem que ter um certo cuidado a mais com legislação, porque tem discursiva, né? E a discursiva é de legislação, não é? Ou não? Aqui é só técnica? Ah, então tá, então não tem discursivo. Então a gente vai justamente trabalhar alguns temas sem ter que se demonstrar muito com isso, né? Beleza. Então, eu queria comentar com vocês o seguinte. Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu queria passar 3 dicas que eu sempre faço na primeira aula de legislação para a gente já adiantar o nosso estudo e fazer com que você ganhe uma coisa que a gente não tem muito, que é tempo, né? A nossa prova vai estar aí. Que dia é hoje? Hoje é dia 8, né? A prova é dia 19, temos aí 40 dias, 40 e poucos dias para a prova. Então tá perto, a gente não pode perder tempo. 3 dicas iniciais. Quais são as dicas? Primeira dica. O aluno, para se dar bem numa prova de legislação do MPU, até para matar 2 disciplinas, e lembre-se que sua banca é o CESP, né? Não tem como esquecer disso. O CESP ele adora a questão da multidisciplinaridade. Então você vai ter que fazer a ligação de algumas matérias. E o Ministério Público, a legislação do MPU, tem uma ligação muito grande com a matéria, direito constitucional. Então, primeira dica, o aluno tem que estar muito afiado nos artigos 127 ao artigo 130A da Constituição Federal. Inclusive, a nossa primeira aula, primeira e parte da segunda, vai ser focada na parte constitucional. Professor, mas e a lei? É uma estratégia isso. Você pegando esses artigos aqui da Constituição, você vai estar matando indiretamente os 23 primeiros artigos da Lei Orgânica. A Lei Orgânica vai só estabelecer alguns detalhes. Aí você consegue matar 2 disciplinas ao mesmo tempo. Porque, na verdade, o que é a lei complementar? Qual o papel de uma lei complementar? Regulamentar, disciplinar, obrigado, viu? Regulamentar, disciplinar, o que, pessoal? Constituição, né? Esse é o papel da lei complementar. Então, por exemplo, o 127 caput da Constituição é o artigo 1º da lei. O artigo 127, parágrafo 1º, que fala dos princípios, é o artigo 4º da lei. E por aí vai. O artigo 129 é o 6º da lei. E aí você vai matando a legislação à luz da Constituição. Tranquilo. Só que esse é o diferencial do candidato que está preparado. Você, com o estudo apurado da Constituição, você vai ver situações que estão aqui, que não estão na lei, que podem ser cobradas também. Por exemplo, procuradores gerais de justiça dos estados. Nossa lei complementar no MPU, a função dela é falar de Ministério Público Estadual? Não. É só o quê? Ministério Público da União. Quem é que fala de Ministério Público como um todo, Ministério Público Estadual? A Constituição. Então pode cair alguma coisa relacionada ao Ministério Público Estadual, mas se cair vai ser à luz de quem? Da Constituição, porque a Constituição não fala para todo mundo. Percebeu? Então, primeira dica, um estudo muito apurado disso aqui. O que eu recomendo? Leitura, releitura, algum resuminho, etc. A gente está colocando alguns materiais, até não falei, né? A gente tem um sitezinho pessoal, um site nosso, pessoal, gratuito, você pode entrar, se cadastrar, baixar, tem material, você pode se cadastrar, pode mandar também e-mail por ele, enfim. Tem um sitezinho aí nosso, de direito público, que é a disciplina que a gente atua aí lá no MP, principalmente o direito administrativo, na parte também de servidor e na legislação aplicada, que a gente trabalhou um tempinho com a legislação lá no Conselho Superior. Então você pode entrar no site lá, ficar à vontade. Também eu coloquei alguns e-mails para contato, tá? Então essa primeira dica, pessoal, é focar na parte constitucional, certo? Beleza. Segunda, essa aqui é para aprimorar mais ainda a primeira. Justamente pelo fato de sua banca ser o CESP, ele adora uma coisa chamada jurisprudência. Ele gosta bastante. Esse aqui, o que eu recomendo? Tem um site, aliás, entrando no site do Supremo, se você entrar no site do Supremo, o Supremo Tribunal Federal tem uma Constituição, você já ouviu falar, uma Constituição anotada pelo Supremo. Já ouviu falar? É uma Constituição que logo abaixo de cada artigo tem a jurisprudência de cada artigo. De repente, tiver um tempinho, assim, já é um diferencial até um pouco a mais para você, né, para você.
Ou seja, se você quiser dar um pulinho lá para pegar essa Constituição, eu acho muito interessante. Por exemplo, vai ter situações lá que você não vai encontrar em livros. Vou dar um exemplo. O Supremo decidiu que o Ministério Público tem competência para entrar com ação civil pública questionando a mensalidade abusiva. Isso está na Constituição. Não vai estar em livro nenhum. Vocês colocam uma questão dessa na prova, só vai saber mesmo. E não tem nada demais. E não dá nem 6 páginas de material isso aqui. É só você entrar no site do Supremo, tem lá a Constituição anotada, aparece a Constituição toda, né? Você não vai pegar ela toda. Você vai pegar o quê? Só esses artigos referentes ao Ministério Público. Lembrando que lá não é só MPU, é MP como um todo. Ok? Então, 2 dicas aí que vão tornar, com certeza, você um candidato diferencial na prova, tá? Beleza. Terceira dica eu vou colocar aqui. Oi, alguém falou? Não? Terceira dica. A terceira dica é mais específica, mas eu vou colocar logo agora, vou falar logo agora, sabe por quê? Porque é a nossa primeira aula e você já pode programar o seu estudo. É o seguinte, o Ministério Público hoje, no Brasil, ele é dividido em 2 grandes ramos, a gente vai ver muito isso. Eu estou só adiantando uma dica, não se preocupe não que a gente vai ver muito isso. É só para dar uma dica para a sua prova. O 128 da Constituição, ele diz que o Ministério Público está dividido em MPU e em estadual. Você já leu isso na Constituição, lembra? Já leu isso na Constituição. O nosso estudo vai estar aqui, no MPU, né? MP estadual, você vai estudar só à luz da Constituição. Tanto que eu vou falar isso hoje. Eu vou resumir aqui em sala o que é mais relevante para você levar para a sua prova de Constituição Federal. Por quê? Professor, mas isso aqui não é o professor de Direito Constitucional que vai falar, não? Ele pode até falar, mas o professor de Direito Constitucional ele não vai falar os detalhes, por exemplo, dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados com o MPDFT, porque isso aí já é lei orgânica. Aí você tem que fazer ligação da lei orgânica com a Constituição. Aí não é tão... Aí já sai um pouco da alçada do professor de Direito Constitucional, certo? Então, sabendo que o Ministério Público da União, ele é dividido em 4 ramos, federal, o que mais? Trabalho, militar e MPDFT, esses aqui é a matéria-prima da nossa legislação aplicada ao MPU, esses 4 ramos aqui. Professor, mas está falando isso hoje. É só uma dica. A gente vai ver cada um deles, fique tranquilo. A dica é a seguinte, presta atenção. Dica 1, lê os artigos. Dica 2, jurisprudência do Supremo no site. Qual é a dica 3? Também muito importante. Como nós temos 4 ramos do MPU, chuta aí, vamos chutar. Aqui a gente pode errar. Qual dos 4 você disse que é o mais importante? Federal. E por que o federal é o mais importante? Porque é o primeiro da lei, professor? Não. Porque é o que tem maior alcance, maior abrangência. É o que tem mais o quê? Aplicação. Então, qual será o mais importante para a sua prova? Federal. Como é que vai ser o nosso estudo nesse nosso curso? Focaremos no federal e colocaremos os outros ramos a partir de quem? Do federal. Porque todos os outros 3 ramos reproduzem quem? O federal. Claro, nas suas especificidades. Então, a probabilidade de cair questões na sua prova de legislação do MPU em cima do federal é bem maior do que os outros ramos. Em torno aí de 60% das questões devem cair só nesse ramo aqui. Que foi mais ou menos o que caiu no último concurso, né? Parece que foram mais ou menos aí uns 9, 10 itens. Acho que 5, 6 foram em relação ao MPF. Ok, pessoal? Então, essas são as 3 dicas que eu queria falar para vocês logo no início da aula. Estudo do 127 ao 130 da Constituição. Um estudo da jurisprudência do STF para a sua banca, que é o CESP, e focando aqui principalmente no MPF. Quem quiser já adiantando o estudo, de repente, na lei orgânica, já pode focar basicamente até o MPF, que vai ali até o artigo 70 da sua lei orgânica. Ok? Muito bem. Feitas essas consideraçõezinhas aí, vamos agora começar com a nossa aula propriamente dita, falando um pouquinho sobre o Ministério Público. Eu coloquei o itemzinho aí, considerações iniciais, que vou dividir esse item basicamente em 3 partes. Falaremos da historinha do Ministério Público, do mundo, origem mundial. Depois falaremos de um termo muito utilizado em prova, que é um tal de termo parquet. Já ouviu falar desse termo? Parquet. Vamos falar de onde é que ele surgiu. E depois a gente vai fazer um breve resumo no seu caderno de todas as constituições brasileiras. Como assim? Desde a Constituição de 1824 até a Constituição de 88, como é que evoluiu o Ministério Público? Como foi a evolução do Ministério Público nessas constituições?